Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do meu treinamento de Microsoft Power BI na prática. Nesta aula, você aprenderá como fazer o download do Microsoft Power BI Desktop, o software de máquina Windows, de desktop, que é o que a gente chama de client também, ou de máquina cliente, embora você possa instalar em um servidor Windows também. O software que vai, de fato, fazer a conexão nas bases, fazer todo o seu processo de tratativa de dados, de modelagem de dados e publicar no seu servidor ou no seu serviço online de data center do Power BI Portal. Então, vamos lá. Eu estou no site oficial aqui da Microsoft, do Microsoft Power BI, powerbi.microsoft.com, ou você pode também colocar assim, powerbi.com. Ele já vai fazer o redirecionamento para powerbi.microsoft.com, ok? Porque o domínio é da Microsoft. E lá você já vai se deparar com o overview, que é aquela página que nós vimos, onde existem os descritivos iniciais do que é a solução Microsoft Power BI. Envolve muita coisa, software de desktop, servidor, processos, envolve muita nomenclatura, serviços diferentes, envolve também a questão dos conceitos, Então, esse treinamento é justamente para isso, com base na prática você entender todo o universo de Business Intelligence da Microsoft para a solução Power BI. E, tratando-se de Power BI Desktop, você clica aqui, passa o mouse aqui em Produtos, e aí você vai ver uma relação de produtos, e até outras soluções como Tools, Preços e assim por diante. E nós vamos vir para esta aula em Power BI Desktop, que é a solução de programa instalado na máquina para você utilizar aí as funções de Business Intelligence da Microsoft. Então, a primeira parte aqui você tem uma tela de bem-vindos, e aí você já tem aqui o site, o próprio site explicando através de uma GIF, basicamente como você faz um connect, como você faz um get data, um buscar dados, conectar na base através do Power BI Desktop. Então, o que você pode fazer com ele? Criação de relatórios facilitada. Conecte-se aos seus dados, todos os dados, Porque existem uma grande quantidade de servidores, de data sources. O que é um data source? É uma fonte de dado. Então, existe uma grande quantidade de servidores, de bases de dados, onde o Power BI pode se conectar. Então, aqui ele te dá alguns exemplos apenas, de Big Data, como Hadoop, Spark, mas você vai ver durante o treinamento que existem muitas opções de bancos de dados e serviços também que você já trabalha hoje na web, Como, por exemplo, o Dynamics da Microsoft, que é o CRM da Microsoft, o Google Analytics, o Zendesk para quem trabalha aí com suporte de TI, ou qualquer tipo de suporte pela ferramenta, ok? Aqui abaixo ele te dá também uma breve passada, isso aqui é apenas um overview do overview, uma visão geral da visão geral, de que você pode preparar e modelar os dados com facilidade. O que está fazendo aqui? Aqui é uma conexão de tabelas, onde você tem tabelas fato, tabelas dimensão, e aí você faz as conexões dos campos dessas tabelas, para você conectar indicadores chaves ali, conectores de campos-chave, e fazer associações que facilitem a minha exibição de relatório e também facilite, faz com que o meu relatório ele tenha uma performance maior, para que os dados não precisem se repetir. Uma coluna, por exemplo, com nome de funcionário em uma tabela X e uma coluna também com esses nomes repetidos numa tabela Y. O que ele faz? Ele gera um ID para esse nome de funcionário e usa nos dois lugares, nas duas ou até 3, 4, 5 tabelas. A associação fica muito mais fácil. Então, essa imagem ela representa essa explicação básica aqui, que eu tentei dar sobre a associação. Para que serve a associação de campos de tabelas fato e tabelas dimensão? Fique tranquilo que você verá tudo isso no treinamento. Aqui é apenas uma explicação sobre a página do Power BI Desktop. O que o Power BI Desktop entrega? Aqui ele diz o seguinte: forneça análise avançada com a familiaridade do Excel. Exatamente, para quem já trabalha com tabela dinâmica dentro do Excel, sabe que é muito comum você começar a adicionar os campos aqui e trazer para valores, para linhas, para colunas. Olha só que familiaridade que tem com o Excel. Observa aqui nessa GIF. Olha lá. Trouxe o ano fiscal ali para um tipo de coluna de exibição, e aí você vai montando o seu cubo, Você vai montando as dimensões de relatórios. Vamos ver de novo, olha lá. Está levando direto para o relatório no Power BI, mas tem uma visualização, tá vendo? Trouxe ali para Field, o mês fiscal.
Você pode criar relatórios personalizados para o seu negócio. Então aqui ele mostra que dentro do Power BI Desktop, está muito pequenininho aqui, mas vou passar o mouse para ajudar. Esses relatórios aqui, né, são visualizações, né, ou visuais, que a Microsoft chama, são visuais personalizados. São empresas, profissionais, desenvolvedores de aplicações de visuais para o Power BI. Eles desenvolvem um visual específico, né? Geralmente são muito bonitos, são muito diferentes, né? E também são muito voltados para uma linha de negócio, para uma área, né? Funciona muito bem. Eles desenvolvem e publicam na Store de visuais da Microsoft. Sim, assim como a Apple tem a sua Store para o iPhone, não tem lá a loja dos aplicativos do iPhone e do iPad, né, que é para iOS, não tem a loja do Windows Phone para os aplicativos da Microsoft para o Windows Phone e para o Windows também, a Windows Store. Não tem a loja da Google para os smartphones dela, que são Android, Google Play, não é isso? Então, assim, hoje, muitas soluções possuem suas lojas de aplicativo, porque aplicativo é uma realidade, né? E a Microsoft, além de, claro, possuir lojas para vários dos seus produtos, eu posso mencionar, já mencionei aqui, a loja da Windows Phone Store, né, Windows Mobile Store, a loja do Windows 10 com seus aplicativos modernos, né, para quem tem Windows 10. Também tem a loja de aplicativos para Microsoft Dynamics, a loja de aplicativos e por aí vai, né, para o Windows Azure ou Azure e assim por diante. Ela também tem uma loja, né, mas na verdade aqui é um repositório de visuais terceiros que você pode baixar e utilizar para sua linha de negócio, porque muito provavelmente ali tem um visual que vai atender muito mais uma necessidade sua de linha de negócio, ok? Então aqui ela mostra isso, bem resumidamente. Aqui ela mostra na página que você pode criar visualizações de dados, relatórios, indicadores, dashboards, para todos em qualquer lugar. Está mostrando aqui, olha só, dentro de um visual você arrasta e vê como que vai ficar um relatório em um device, né? Em um dispositivo mobile, um dispositivo móvel, ok? O seu smartphone ou o seu tablet, né? Aí você tem essa questão das três telas, né? Computador, smartphone e tablet. E aí você tem uma preocupação responsiva de como esses relatórios vão se apresentar para quem vai consumir eles a partir de dispositivos móveis. Então, a Microsoft se preocupa com isso também e constrói visuais, como você está vendo aqui, ó, onde ela entrega essa capacidade. Bom, essa é a página do Power BI Desktop, tá vendo? Nem precisei de PowerPoint, nem precisei de PPT para poder demonstrar algumas questões mais técnicas, mais conceituais do que o Power BI Desktop faz. Né? É muito melhor pela própria página do produto, quando ela é rica, sim, quando ela é bem apresentável, como é do Power BI Desktop da Microsoft. O que é importante dizer aqui, que é muito importante que você entenda, que eu tenho visto com os meus clientes, lá quando eu vou implantar Power BI no meu cliente, ou quando eu vou aplicar um treinamento para o meu cliente, que é o meu aluno, né? Eu tenho visto uma confusão generalizada sobre a questão Power BI. Né? Vamos começar com Power BI. O Power BI, ou Microsoft Power BI, é um conjunto de soluções, softwares, serviços, servidores e aplicativos da solução de Self-Service BI, ou de autoatendimento de Business Intelligence, de inteligência de negócios, voltada para um produto, né, para esse conjunto de soluções. O produto Microsoft Power BI é esse conjunto de soluções. A partir do conjunto de soluções é que você vai estendendo, ramificando, bifurcando para os seus componentes. E aí você pode ver aqui em produtos, ó, aqui ele já começa a ramificar. Um dos produtos, o produto principal, não é à toa que ele está na primeira linha da lista aqui, é o Power BI como um todo, tá? Abaixo dele você vai ter o Power BI Desktop. O Power BI Desktop, que é o assunto dessa aula, ele é o software de máquina Windows, ou de client, ou de Windows Client, tá? Ou de desktop, que traduz aí, né, a sua máquina Windows. Por que não Mac? Porque ainda não existe um aplicativo para Mac, tá? Para iMac, enfim, para os MacBooks, para o sistema operacional da Apple, para computadores. Ainda não existe, né? Talvez em um futuro breve nós teremos, mas ainda não existe. Então, por isso, desktop, tá? Ele é um software, inclusive essa é uma das dúvidas, ele é um software para Windows, por enquanto, ok? Estamos aí no finalzinho de 2017, indo para 2018, e a Microsoft tem a solução para o Windows, pelo menos a desktop. É óbvio que a solução de navegador, que é o servidor acessado através de app.powerbi.com, né, com a minha assinatura ali de Power BI,
ou Pro, ou através do serviço Premium publicado. Falaremos também sobre todas as soluções de servidor de portal Microsoft para Power BI. Então, essa é a solução que você instala na máquina, tá? Ela vai ser local e não necessariamente você tem que ter uma assinatura de Power BI Portal, né? Sendo ele ou Premium ou Free, que também tem a versão Free, ou a Pro, que é a mais conhecida, para poder utilizar o Power BI Desktop. Não, o que você não pode fazer apenas com o Power BI Desktop é publicar os seus relatórios e dashboards e o seu modelo de dados em uma conta de Power BI, porque você não assinou. Tá? Ah, eu posso publicar numa Free? Não. Para você publicar relatórios, modelos de dados, dashboards que você construiu, desenvolveu no Power BI Desktop, você tem que ter uma conta de pelo menos Pro, né? De pelo menos Power BI Pro. O usuário Free ele vai visualizar, consumir análises, né, relatórios que já estão publicados em algum lugar, que alguém já publicou e esse alguém ele tem uma conta ou Pro ou Premium para você conseguir visualizar através do Free, que é a conta de assinatura que a Microsoft disponibiliza para usuários que, por exemplo, possuem licenças de Office 365. Também não é tão fácil assim você ter uma Free. Primeiro, você não pode ser um usuário doméstico usando um domínio qualquer, né? E disso você já deve saber, mas é importante explicar. Você não pode ter um Power BI, mesmo que seja free, acessando ali através de uma conta Hotmail, Gmail, Yahoo, uma conta que não seja com domínio. Você tem que ter domínio próprio, você tem que ser um usuário corporativo, tá certo? Então você tem que ter lá, né? Meu nome, né? Meu e-mail, @domíniodaempresa.com.br para poder você, o seu TI, muito obviamente, seus gestores, te darem aí, ou você que já é gestor, você que já é TI, você que está implantando ou que está com o objetivo de implantar a solução Power BI na sua empresa, você tem que utilizar a sua conta corporativa para ter ainda que a licença free, tá? Mas licença é um assunto para a próxima aula, eu não vou focar aqui, eu quero falar do Power BI Desktop. Então é importante dizer que ele, diferente do Power BI Portal, ele é a solução de máquina. E é uma solução gratuita, independente se você tem uma licença de servidor ou não. Tá? Você pode baixar e utilizar a qualquer momento. Tendo uma máquina Windows com os pré-requisitos técnicos de hardware, de software e assim por diante, você consegue utilizar. Tá? A diferença, a característica é que, quando você faz um trabalho de Business Intelligence através do Power BI Desktop e salva, ele vai salvar para você um arquivo com a extensão PBIX. Tá? Então, eu vou fazer até um teste aqui enquanto nós falamos. Eu vou abrir o Power BI Desktop. Olha só, já pediu para atualizar aqui. Isso é muito comum, tá? Ah, eu acabei de atualizar ontem, né? Olha, pelo menos uma vez por semana a Microsoft vai lançar novas atualizações, pequenas atualizações para o Power BI Desktop, tá ok? E mensalmente ela emite um relatório. Ela manda e-mails para quem se cadastra na newsletter dela, do Power BI Desktop, do resumo dessas novas atualizações. O Power BI é um produto que a Microsoft tem dado muita ênfase, ela tem tido um foco muito grande, porque a aderência de mercado está sendo muito bacana. Então, ela tem trazido novas funcionalidades e melhorado as existentes com grande frequência. Então, não se assustem ao ver sempre aqui o seu notificador da área de notificação aqui, dizendo isso, e até a própria área de notificação do software aqui, ó, atualização disponível, clique para baixar. Eu vou fechar essa tela de bem-vindos aqui, né, que ela mostra na inicialização. Eu posso pedir para não mostrar a qualquer momento, mostrar a tela na inicialização. Eu já tenho uma versão do Power BI Desktop aqui, ok? Eu não vou fazer a atualização aqui, ó, via atualização disponível, eu quero fazer via instalação inicial para vocês verem, é indiferente, eu não preciso desinstalar a versão que está neste momento, mas o que eu quero mostrar é que eu vou salvar este arquivo do Power BI Desktop aqui sem fazer nenhum trabalho de BI aqui dentro. Quero apenas salvar, tá certo? Vou chamar aqui, ó, de análise teste. Não tem nada lá, tá? É só um arquivo simples. Para mostrar que ele salva, olha só, com essa extensão .pbix, tá ok? Então eu vou salvar. Vou fechar, ó, salvei na área de trabalho. Essa aqui, ó, é a visualização, é a aparência que tem o ícone representativo de um arquivo de modelo de Power BI Desktop, um arquivo PBX,
Tá? Olha como fica a descrição. Documento do Microsoft Power BI Desktop, claro, tamanho e data de modificação. Se eu vier aqui em propriedades do arquivo, mais uma vez ele repete aqui, tá vendo? Ó, sempre a identidade visual do Power BI Desktop para você não se perder. E mais uma vez ele reafirma aqui a minha extensão, PBX, tá certo? Então isso é importante dizer. Agora, para você que não tem Power BI Desktop instalado na máquina, eu vou mostrar o processo aqui, tá? Quando você chega até a página Power BI Desktop, seja por pesquisa de internet ou diretamente do site como nós fizemos, ele te dá duas opções. Baixe gratuitamente direto, se você clicar aqui ele já vai baixar, eu vou clicar para você ver, olha lá, ele já está baixando, tá vendo? Eu vou cancelar. Quero que você se atente que ele começou a baixar uma opção de 64 bits, que é a versão um pouquinho mais rápida, né? Ela tem pelo menos aí, ela aproveita todas as capacidades de hardware de um processador de 64 bits. Nós já estamos em 2017, indo para 2018, a maioria das máquinas hoje dão suporte a 64 bits, que é um processador com o dobro de velocidade e de capacidade, né, nas suas tecnologias de processamento. A página, este site da Microsoft é inteligentemente, ele é inteligente o suficiente para detectar que o seu sistema é de 64 bits e já baixar a versão mais apropriada. Olha que interessante. Como que eu vejo isso? De algumas formas, tá? Ou eu venho aqui e vejo em sistema, olha lá. Uma forma mais fácil de fazer, né? Pesquisando, olha lá. Ele me traz aqui as descrições do meu sistema, né? É um sistema com Windows 10, com processador Core i7, e aí te dá aqui quantidade de memória, sistema operacional e qual que é a tecnologia, a arquitetura desse sistema operacional. 64 bits, com base em um processador de 64 bits. Está dizendo o seguinte, que a minha máquina, aqui no finalzinho, tá? A minha máquina, o meu processador, minha arquitetura, o meu hardware, ele é com base em uma arquitetura de 64 bits. Está preparado para trabalhar com componentes de 64 bits. E meu sistema operacional também é de 64 bits, o Windows 10. Eu poderia ter um sistema operacional de 32 bits instalado em um computador preparado para a arquitetura de 64 bits, certo? Mas eu não poderia ter o contrário, um sistema operacional de 64 bits em uma arquitetura de 32, uma máquina que só suporta 32. Isso não acontece, o restante tudo bem. Sistema operacional de 32 com máquina de 32. Sistema operacional de 32 com máquina de 64. Sistema operacional de 64 com máquina de 64. Ok? Estes cenários são todos possíveis. Só que muita atenção, porque se você tiver Office, Microsoft Office, instalado na sua máquina de 32 bits, o que é possível, mesmo numa máquina de 64 bits, como você viu, dá para ter o Windows de 32 bits numa máquina de 64. Mas o Office, se você instalou de 32 bits, né, como é possível, repito, o seu Power BI Desktop, é legal que ele seja de 32 bits também nesse caso. Porque quando você for fazer uma extração com banco de dados Axis, que você tem um banco de dados em Axis, se o seu Office for de 32 bits e o seu Power BI Desktop for de 64 bits, ele pode dar algum conflito. Então, o ideal é que você siga sempre em uma linha. Olha, eu recomendo, se a sua arquitetura de máquina ela suporta 64 bits, deixa tudo 64. Tá? Deixa o Windows, deixa Office e deixa o Power BI Desktop. Então essa é uma dica, tá ok? Para que você aproveite o máximo de potência da sua máquina para você trabalhar aí com o processamento de dados, porque dependendo da onde você vai conectar, extrair as informações, você precisa de um processamento bacana aí. Então, uma outra dica é que você escolha muito bem a sua máquina para trabalhar com o Power BI Desktop, tá? Se você é um consultor que vai implantar Power BI Desktop no seu cliente, né? Você tem que tomar o cuidado de explicar para o teu cliente que a máquina, ela, dependendo do data source que ele vai trabalhar, né? A máquina, ela tem que ser uma máquina que atenda aos pré-requisitos, uma máquina confortável para você instalar o Power BI Desktop, e que não seja aquela máquina de consultor, porque a máquina de consultor, geralmente, é aquela que faz vários projetos em vários clientes, ela conecta em redes diferentes, não é? Com credenciais diferentes. Então imagina você, se eu estiver numa rede minha interna aqui de AD, Active Directory, né? Vou usar essa máquina aqui. Essa máquina tem um IP, não tem?
Essa máquina, para acessar recursos nessa rede que eu conectei, ela vai usar um caminho da rede, né? 192.168, e lá vai mais itens, né? Ela vai acessar ou também um /contra, hostname ou caminho, para acessar, por exemplo, um caminho na rede, de uma pasta, de um documento, ou acessar o caminho que chega até o servidor, que é meu data source, que é a minha base, não é isso? Eu não tenho que chegar a um servidor ou a uma base de dados? Então, eu tenho um caminho a percorrer. Quem vai fazer esse caminho é o Power BI Desktop. Só que atenção, se você está usando uma máquina de consultor, ele vai fazer aquele caminho, né? O teu cliente ele vai muito provavelmente te dar as credenciais para que você consiga se conectar na base de dados, seja ela SQL Server, seja ela Oracle, qualquer tipo de base, tá? Ou banco de dados, ou até arquivos, que é muito comum, né? Arquivos de Excel, planilhas e assim por diante, bancos de dados do Access também, ou até serviços, né? Serviço tudo bem, porque o serviço tem uma API e fica através de uma interface de web service. Então você tem ali um token, né? Você tem um usuário e uma senha que você sempre vai conectar, independente em que rede local você está, porque vai usar sempre a internet para conectar. Não é verdade? Agora, documentos que estão no ambiente do cliente, toma cuidado, porque se você faz com uma máquina que está, de repente, neste momento, em uma determinada rede, amanhã você pode estar com ela em outro lugar e não adianta você entregar para o teu cliente o arquivo PBX, esse camarada, porque ele vai estar aqui. Vê se você entende. Ele vai estar aqui com as instruções do caminho que a tua máquina percorreu para acessar a base de dados. Então, tomar cuidado para não ter que refazer o processo de BI todinho, extração, tratativa e publicação, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu recomendo que você tenha lá no teu cliente, né, uma máquina responsável pelo Power BI Desktop. Pode instalar em servidor? Pode. Existem requisitos de software de hardware de rede? Existem também. Seguindo esses requisitos, instalando com sucesso o Power BI Desktop em um servidor, né, que esteja ali apropriado para o uso do Power BI Desktop, pode ter outras aplicações? Pode, mas cuidado também para não dar conflito. Eu recomendo uma máquina para o Power BI Desktop. Vai também muito do tipo de aplicação que você vai fazer com o Power BI como um todo. Você vai ser, por exemplo, digamos que você está prestando consultoria para um cliente teu, e esse cliente teu, ele é uma contabilidade, tá bom? Essa contabilidade presta serviço de contabilidade, óbvio, para os seus clientes, né? E essa contabilidade que é o teu cliente, ela quer, por exemplo, ela quer entregar para os clientes dela serviços agregados, né? Porque a gente está falando de um cliente que gestiona os seus clientes ali e tem muitos dados desses clientes deles, né? Da contabilidade. Então, tem o faturamento deles, né? Tem o que eles tiveram de lucro, de receita, de despesa, tudo isso são dados que podem ser transformados em indicadores, em gráficos, em visuais, em dashboards para os clientes finais deste teu cliente. Okay? Então, se ele quer entregar um serviço agregado e determinou que o Power BI vai ser a solução que ele vai utilizar para entregar esse serviço agregado de relatórios, de indicadores, de dashboards, de faturamento, enfim, de itens relacionados à contabilidade para o cliente final dele, né, da consultoria. Então, neste momento que chega a oportunidade de você dizer, olha, separe uma boa máquina, né, deixe ela apartada na rede, ou seja, definida para uso de BI, para você sempre conectar no servidor através de uma infraestrutura só, não perder o mapeamento destes arquivos e conseguir fazer backup, por exemplo, aí não vai ter problema nenhum. Você está lá no teu cliente, tem uma máquina dentro do domínio, instalou Power BI Desktop, ela sempre vai acessar o banco de dados ali, né? Que seja local, seja hospedado, vai armazenar esses arquivos na própria máquina, seja em file server ou em disco local, e aí você pode fazer o backup. Restaurou? É a mesma máquina, está na mesma rede, tem as mesmas credenciais, o mapeamento vai funcionar, vai validar, e ele vai poder depois, se necessário, alterar algum relatório, alterar alguma extração, incluir mais informações e assim por diante, né? Não precisa refazer o processo de ETL completo. Okay? Então essa é uma dica importante que eu dou para quem vai fazer implantação de Power BI no cliente, quem é consultor. Bom, então você viu que ele cancelou aqui, porque eu fui pelo primeiro item, né? Pelo primeiro botão aqui, baixe gratuitamente, ele já detectou o sistema operacional e baixou. Se você quiser fazer de forma um pouquinho mais manual, tem como você vir aqui embaixo, ó, em opções de download avançadas, que é a segunda opção de você fazer o download do Power BI Desktop. Por quê? Porque aqui você pode mudar duas coisas, tá?
o idioma do software e a arquitetura. Se de repente você, por algum motivo que é seu, você quer instalar o de 32 bits e não de 64 bits, vou dar um exemplo. Office de 32 bits. Eu preciso que nesta máquina que eu vou usar, o Power BI Desktop, eu preciso usar Office de 32 bits porque, enfim, o meu Office é incompatível com um add-on lá que a empresa usa. Ponto. É um tipo de justificativa. Legal, então a recomendação para este cenário é que você instale realmente o Power BI de 32 bits. E aí, como a primeira opção já baixa automaticamente por análise da arquitetura e do software, da arquitetura do sistema operacional e da máquina, então aqui no segundo link que nós fomos, aqui ó, em opções de download avançados, você consegue alterar essas opções. Primeiro que você consegue trocar o idioma, setar manualmente, ok? Vou escolher Português Brasil. Certo? Ele já trocou o idioma da própria página, a breve descrição. Aqui em detalhes, você vai ver a versão exata, você vai ver a data da última publicação, que foi 16/11/2017. Você tem aqui o nome dos arquivos que você pode baixar, já já a gente vai escolher, ok? E o tamanho de cada um. Então você pode ver que o de 64 bits é um pouquinho maior. Bom, aqui são os detalhes. Aqui você tem tudo que você pode fazer, também é um resumão, né, do que você pode fazer com o Power BI Desktop. Os requisitos de sistema operacional. Então você pode ter aí, ó, desde o Windows 7 para cá. Então o Windows 7, o Windows 8, 8.1, claro, com suas atualizações de segurança, né, com as suas últimas atualizações, e o Windows 10, que é a versão mais recente, tá? Falando-se de servidor, tá aqui. Você pode instalar essa versão de Power BI Desktop comparativamente ao mesmo tempo que foi lançado, né, ao mesmo ano, ao mesmo período que foi lançado o Windows 7, foi lançado o Windows Server 2008 R2. Então, tu pode instalar em 2008 R2, o Windows Server, o 2012, o 2012 R2 e veja só, ainda não é homologado para Windows Server 2016, então cuidado, é sempre bom ler a documentação, tá? Então esse treinamento serve justamente para isso também, né? Te informar e te deixar preparado do zero para você implantar Power BI em qualquer cenário possível, homologado, ok? Para a questão de navegador, você pode utilizar aí porque ele vai utilizar alguns recursos, tá? De navegador. Por exemplo, quando você pede para o Power BI Desktop fazer uma extração numa base de Google Analytics, ele tem uma API própria, onde ele vai chamar uma janela de uma caixa, né? E vai mostrar ali a interface de login do Google Analytics com sua Google Account, né? Com sua conta Google. Vai colocar o seu usuário, seu e-mail Google e vai colocar a sua senha Google para poder conseguir fazer a autenticação, enxergar as tabelas e trazer, né? Os cubos e trazer. Lá são cubos. Prontos. Então, ele pede que a sua máquina tenha aí pelo menos o Internet Explorer 9. Se você tem o Windows 7 atualizado, você já vai ter o Internet Explorer atualizado também. Ou versão superior, tá ok? E aí, você tem aqui, ó, o Microsoft Power BI Desktop está disponível para plataformas tanto de 32 quanto de 64, que é o que eu acabei de explicar. Esse item aqui é apenas informativo, tá certo? E aqui você tem as instruções da instalação, que nós estamos vendo no vídeo aqui em tempo real. Bom, vamos clicar em baixar, escolher a versão de 64 bits, eu só queria fazer este caminho para você ver que dá para fazer das duas formas, e seguir com o download, ok? Nesse momento, ele vai realizar o download e eu vou dar um FF no vídeo para que nós tenhamos aqui um tempo reduzido e vocês não precisem esperar o tempo completo de download. Prontinho, Power BI Desktop com download realizado. Eu vou executar ele nesse momento aqui, deixa eu mostrar no formato de detalhe. Meu antivírus, que é o Norton, ele está verificando aqui, porque foi um download, né? Então ele verifica todo o download realizado a partir da internet. E nesse momento ele dá a tela de bem-vindos, né? Bem-vindo ao assistente de instalação do Power BI Desktop 64 bits. Te dá algumas instruções básicas aqui, ok? Ele te dá aqui o termo de licença de software, todo o software Microsoft e todo o programa. Ele tem uma tela de aceite aqui, né, do contrato de uso do software, né, é importante que você leia, muitas pessoas não leem as informações aqui, né, e já vão clicando. E muito pior, tem muitas pessoas que têm um péssimo hábito de acabar instalando programa que não precisa, ou até add-ons,
e vírus, software Microsoft não, mas de outros desenvolvedores, você acaba instalando um monte de coisa que não precisa porque não presta atenção na tela, só sai dando avançar, avançar, next, e não se preocupa com isso. É importante, tá? Eu sempre friso nas minhas aulas, nos meus treinamentos. Bom, uma vez acordado, né, aqui, estando de acordo com o termo de licença de uso do software Microsoft, você clica aqui na checkbox, aceita os termos de contrato de licença e clica novamente em avançar. Nesse momento ele te dá o diretório que ele vai instalar, que ele vai criar e instalar o Power BI Desktop 64 bits, Program Files, Microsoft Power BI, ok? Porque é 64 bits. Se fosse 32, ele acrescentaria aqui uma pasta depois do Program Files, que é x86. E clica em avançar. Mais especificamente falando, deixa eu demonstrar aqui, ó, se eu for para computador descolocar o C, eu tenho arquivos de programas, ou Program Files, e arquivos de programas x86. Se fosse de 32 bits, ele instalaria a partir daqui, tá? Mas como é de 64, ele vai instalar na Program Files. Bom, vou clicar em instalar, ele vai pedir aqui a permissão para que eu continue com a instalação. O que ele fez aqui, na verdade, foi solicitar uma autorização administrativa, ele elevou os privilégios de concessão do Windows aqui. Para quê? Para que se esse meu usuário que eu estivesse utilizando não fosse um administrador local de máquina ou ao menos de domínio, eu tivesse que colocar uma senha de usuário administrador para poder autorizar a instalação. Recurso de segurança do Windows aí que já vem de algum tempo, tá? Bom, concluído o assistente de instalação do Microsoft Power BI Desktop. E aí você tem a opção de concluir e não iniciar ou de concluir e já iniciar. Eu vou concluir e já vou iniciar, só para a gente ver se deu tudo certo, né? É bom sempre validar. Inicializando o modelo. Por quê? Todo arquivo de Power BI PBX que é gerado, ainda que não seja salvo ainda, se é novo, está sendo gerado, ele gera um modelo. Você tem sempre um DW lá dentro. Olha lá. Gerou com perfeição, já não está reclamando de atualizações, essa é a versão mais recente, a que nós baixamos. Só verificar aqui se está em compliance, em conformidade, a versão. Deixa eu achar o sobre dele aqui. Aqui, achei. Em ajuda sobre, está lá, a versão que nós vimos no site, perfeita. E dessa forma você consegue instalar, através das duas possíveis formas, o Microsoft Power BI Desktop. Vejo você na próxima videoaula.